temos tudo que existe, assuntos relevantes pra debater. Oh, yeah. Do preconceito vamos nos libertar. O arco-íris brilha em todo lugar. Amor que não escolhe raça ou gênero, nossa diversidade é nosso poder. Oh, yeah. O orgulho de ser quem somos, louca paixão. Nesse podcast abrimos os corações. Vamos juntos celebrar a nossa união. Pridecast, a voz da inclusão. Oh, Pridecast, a voz da inclusão. Olá, eu me chamo Arlândia Nobre, atual presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará, e vamos dar início a mais um episódio do Pridecast, a saúde da população LGBTQIAPN+, em evidência. Nossa entrevistada de hoje é a professora Bruni Bonassi, e quem vai nos auxiliar nesse podcast é Dr. Homero. Felicitações a todos, eu sou Homero Neto, estou aqui para desenvolver mais esse Pridecast do CRF-CE. Agora estamos no episódio 2, que trataremos de pessoa não binária. E para abrilhantar nossa fala, teremos a doutora Bruni Bonassi, que chama em seguida. Olá pessoal, eu sou Bruni Bonassi, sou uma pessoa não binária. Me identifiquei como não binária ali por 2015. Sou graduada e mestre em psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina. Doutor pela Universidade Federal do Ceará. Também em psicologia. Sou psicanalista. Fiz minha formação na Escola Brasileira de Psicanálise. E atuo na clínica desde 2013. Atualmente eu componho a Articulação Brasileira Não Binária e a Rede Não Binária Abia Yala, que é uma rede de pessoas não binárias na América Latina. Eu escrevi a minha dissertação sobre cisnorma e a minha tese sobre acesso à saúde de pessoas não binárias. Acho que são 2 documentos bem legais para quem tem interesse nesse tema ler e estudar. É muito importante um podcast como esse, porque o ensino à diversidade ele tem que estar em diversas mídias. Não só na universidade, não só na escola, mas também em filmes, em podcast, em memes, em várias coisas para explicar realmente para a população e para os profissionais de saúde como lidar com pessoas não binárias. É muito importante a capacitação continuada dos profissionais de saúde, porque o tempo todo a sociedade está evoluindo e a gente precisa estar atualizado para oferecer um cuidado de qualidade. Muitos cursos, inclusive a psicologia, mas também farmácia e medicina, os cursos da saúde, eles têm uma falha curricular gigantesca no que diz respeito a gênero e orientação sexual. Muitos profissionais saem sem saber como lidar quando essas pessoas chegam no seu ambiente de trabalho. E isso dificulta a equidade no acesso, que já é tão problemática para a população transexual no geral e especialmente para a população não binária. Vamos conversar sobre pessoa não binária. E aí nós começamos a nossa entrevista justamente com essa pergunta. O que é uma pessoa não binária? Para explicar o que é uma pessoa não binária, eu vou utilizar 2 definições da Articulação Brasileira Não Binária, a ABRAMB. Uma mais curtinha e outra mais extensa, que define melhor essa identidade. A mais curta é que uma pessoa não binária é toda pessoa que não seja totalmente ou integralmente homem ou mulher. De modo mais extenso, pessoas não binárias não se identificam de forma estrita, imutável no tempo e inata com o gênero homem ou com o gênero mulher,
podendo ser de ambos, parcialmente de algum, fluir entre eles, ser totalmente identificados em dois ou mais, estabelecer uma combinação deles, não se identificar em nenhum ou ainda recusar as identificações de gênero. Ou seja, é errado quem diz que uma pessoa não binária não tem gênero, ou que é uma pessoa andrógena, ou que é uma pessoa que tem os dois gêneros. Tudo isso não funciona para a população inteira. Funciona para algumas pessoas, talvez, mas não para a população inteira. É uma população muito diversa, com centenas de identificações que variam dentre tudo isso que eu falei. De forma resumida mesmo, é uma pessoa que não seja totalmente ou integralmente homem ou mulher. Uma dúvida que ainda paira no ar sempre que tratamos de identidade de gênero e de orientação sexual. Como ela está inserida dentro da não-binariedade? A orientação sexual na não-binariedade, ela é complexa. Dá para se dizer, de modo amplo, que uma pessoa não-binária pode ser de qualquer orientação sexual das que a gente conhece normalmente, e mais algumas. Dentro da identidade de gênero não binária, tem muitas definições, muitas mesmo. Uma delas é demigrol, alguém que se identifica parcialmente como mulher, majoritariamente como mulher. Essa pessoa pode ter uma orientação sexual lésbica, por exemplo. Assim como um demi-boy poderia ter uma orientação sexual viada, né? Homossexual. Então, também pode ser heterossexual, no sentido de que o hétero é quem se apaixona por um gênero diferente, né? Como se a gente considerar 1, 2, 3, 4, 5 gêneros, uma pessoa não binária também pode ser heterossexual, se apaixonar por um gênero diferente do que ela é. Também pode ser bissexual, também pode ser pansexual. Pode só se apaixonar por outras pessoas não binárias, no sentido de ser não binária afetive. E também é muito usado na não binariedade, principalmente por pessoas que não se identificam em nenhuma identidade de gênero, a orientação que é definida pelo objeto de desejo. Por exemplo, uma pessoa androssexual, ela se apaixona por outras pessoas que apresentam características masculinas. Assim, alguém ginissexual se apaixona por pessoas que apresentam características femininas. Essa orientação ela não parte de uma identidade de gênero, como parte heterossexual, como parte homossexual. Ela parte da escolha de objeto. Então, quando você fala de pessoas não binárias, você tem que entender que ela pode ser de qualquer orientação sexual mesmo. Vai depender e vai ser necessário perguntar para ela quais são as práticas dela, caso isso interfira no tratamento, né? Qual relação entre não binariedade e transexualidade? Existe alguma relação? Conta pra gente. Quando se fala da relação da não binariedade e da transexualidade, tem duas vias que a gente precisa considerar. A primeira é que, do ponto de vista das políticas públicas, todas as pessoas que não se identificam total ou parcialmente com o gênero de nascimento são trans. Entram junto na transexualidade. Nas políticas públicas, nos manuais, nas resoluções de conselho, as pessoas não binárias estão incluídas na população transexual. Assim como a população não binária está incluída na mesma história de patologização que foi promovida pela colonização europeia. Tanto nos manuais como a Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, a CID,
que é a classificação utilizada no Sistema Único de Saúde brasileiro, quanto pelo DSM, Manual Diagnóstico Estatístico, que é o que funciona, vigora mais nos Estados Unidos. Quando se patologizou a transexualidade na CID-6 e se retirou na CID-11, as pessoas não binárias estavam incluídas nessa patologização, mesmo que não descritas completamente. Assim como na história de encarceramento e aniquilação que ocorreu nos manicômios brasileiros, produzido muito pela psiquiatria, por uma psiquiatria transfóbica, né? Cissexista. Também foram encarceradas pessoas não binárias, também foram aniquiladas pessoas não binárias nessa longa história de patologização. Porém, do ponto de vista interno da não binariedade, como eu já disse algumas vezes, a não binariedade é muito múltipla. As pessoas se identificam de formas muito diferentes e têm entendimentos diferentes sobre o que é ser não binário e o que não é ser não binário. Então, tem pessoas não binárias que não se identificam como trans, mesmo que, quando elas vão no posto de saúde, elas são atendidas através de protocolos que utilizam a palavra transexual. Mas na vida delas, elas não se identificam dessa forma. Isso pode ter vários motivos. Eu vou citar aqui alguns, mas são apenas alguns dentre muitos, porque realmente é uma população muito diversa. Tem pessoas não binárias que não se identificam como trans porque sofreram violência e segregação de organizações transexuais consolidadas. E também porque essas organizações, às vezes, não incluem, às vezes, ou sempre, no caso, né, não incluem pessoas não binárias em seus manuais, em seus roteiros, no que produzem. Ou até mesmo são contra a não binariedade e afirmam que não binariedade não é um tipo de transexualidade. Há organizações famosas no Brasil que têm essa postura. E isso dificulta muito a luta não binária, o que acaba causando um certo receio de pessoas não binárias se incluírem na categoria trans, né? Esse é um dos motivos. Então, pensando em políticas públicas, a não binariedade está dentro da transexualidade. Outro motivo é quando a pessoa não binária ela se identifica com o gênero que ela foi socializada. Ou seja, quando ela nasceu, lhe deram o rótulo de mulher e a pessoa segue na vida adulta se identificando nesse rótulo, apesar de não ser completamente mulher. Aí, a pessoa também pode não considerar que é transexual porque a sua vivência não transicionou tanto. Ela só mudou um pouco o entendimento. Esse é outro motivo possível. Um terceiro, que eu inclusive estou nesse grupo, é que a pessoa não se identifica dentro da modalidade nem cisgênero, nem transgênero, como é o caso de pessoas ultergênero ou isogênero. Vou explicar do meu ponto de vista como que isso aparece para mim. No meu entendimento, os gêneros e o sexo é uma construção social que apaga muita diversidade, inclusive de pessoas intersexo. A gente sabe que pessoas intersexos até hoje são submetidas a cirurgias mutiladoras quando são crianças, para que se produza de uma forma estética e cosmética o sexo binário. Partindo do pressuposto que isso é uma construção social,
e que nunca fez sentido para mim, nem quando eu era criança, nem quando eu era adulto, eu não vejo sentido em me colocar nem como cisgênero, que é alguém que se identifica com o sexo dado ao nascimento, nem como transgênero, que é uma pessoa que transicionou. Porque eu não vejo um lugar de onde eu posso ter transicionado. Nesse sentido, a categoria isogênero aparece como um lugar habitável que não está nem entre cisgênero nem transgênero, mas ainda assim não é uma categoria que eu goste de me definir, porque para mim eu simplesmente não tenho um gênero. Então, esse é a categoria que eu me encaixo enquanto pessoa não binária. No entanto, eu entendo que eu estou, do viés das políticas públicas, dentro da população transexual. E outra possibilidade da pessoa não se identificar como trans é ela advir de uma cultura que não tem o binarismo de gênero como o nosso. Por exemplo, populações originárias, populações indígenas, ou grupos culturais de outras sociedades que não se constituem a partir do binarismo de gênero. Então, não faz sentido uma pessoa utilizar uma categoria como transexual, que é uma categoria advinda do ambiente biomédico como patologização, para descrever sua vivência, sendo que a sociedade que ela vive nem se divide em gêneros. Quais as demandas específicas de harmonização das pessoas não binárias, doutora Bruni? E existe uma busca de caracteres masculinos e ou femininos? Sim, geralmente existe essa busca pelos caracteres binários de gênero. No entanto, é necessário se tentar algumas coisas. O tempo da harmonização de pessoas não binárias pode ser diferente das pessoas transbinárias. As pessoas não binárias elas podem querer efeitos mais lentos e com um baque menos intenso na transição. Há também pessoas que buscam apenas algumas modificações do que a hormonioterapia pode proporcionar. O que é resolvido, por exemplo, com aplicação tópica de hormônios ou mesmo produtos para estimular o crescimento de pelos e não buscam uma transformação completa. E há também algumas pessoas não binárias que buscam uma aparência andrógena. Então, o profissional tem que estar atento, a pessoa que vai atender tem que estar atenta para não querer transicionar a pessoa como se transicionaria uma pessoa transbinária. Mas sim entender o que ela busca na harmonização, fornecendo assim um atendimento que condiza com as expectativas da pessoa não binária. Geralmente, na população transexual feminina se usa a hormonoterapia cruzada, em que você bloqueia a testosterona e entra com estrogênio. Tem se tentado também, em algumas pessoas não binárias, a monoterapia, em que você não bloqueia a testosterona e ainda assim entra com estrogênio, para não ter tanto dos efeitos do bloqueador de testosterona. Então é necessário que o profissional estude isso e quem está na farmácia se atente nas receitas fornecidas pelos médicos, né? Atualmente, as pessoas não binárias têm conseguido pleno acesso à saúde pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, pelos planos de saúde de uma forma geral? Quais são as principais barreiras enfrentadas? Como minimizá-las? É possível minimizá-las? A resposta para essa pergunta é não, infelizmente. As principais barreiras enfrentadas é, primeiro, o tamanho do território brasileiro
em que em alguns lugares a gente encontra um serviço modelo em que a hormonioterapia pode ser iniciada no mesmo dia que a pessoa procura, né? Depois de fazer os exames, claro, que tem que fazer exame a cada 6 meses. Como Florianópolis, em que o ambulatório trans ele é localizado na UBS, no posto de saúde, na rede básica, e é descentralizado. Alguns postos atendem. Já em Fortaleza, o ambulatório ele tem mais de 4 anos de fila de espera. Então, você precisa primeiro conversar com o seu médico da família para pegar um encaminhamento para ficar, no mínimo, 4 anos na fila de espera para acabar sendo atendido em um ambulatório que é localizado dentro de um hospital de saúde mental. Ou seja, ele está na atenção terciária. E isso é muito problemático, porque simplesmente as pessoas não acessam e acabam se harmonizando por conta. Eu até conheço caso de pessoa que consegue renovar a receita no posto de saúde, mas é muito raro porque os médicos não se sentem capacitados para fazer isso. O próprio preconceito das equipes, quando é um preconceito direcionado diretamente às pessoas não binárias, a gente chama de exorsexismo. O exorsexismo das equipes e o histórico de patologização também é outra barreira que as pessoas não binárias enfrentam ao acessar o SUS. Bem como a pobreza acaba sendo uma grande barreira no sentido de que muitas pessoas não têm como ir até o posto de saúde no horário comercial ou em qualquer horário pelo custo do transporte. Outra barreira muito grande enfrentada no acesso ao SUS é a falta de protocolo, no sentido que os protocolos do Conselho Federal de Medicina de harmonização orientam apenas a via binária, embora o próprio protocolo conceba outras identidades, mas quando chega na parte da harmonização orienta apenas de forma binária. Outra barreira ainda é o alto custo dos medicamentos. Há alguns bloqueadores que se conseguem no posto de saúde, no sentido de que eles são usados para outras doenças, e aí, como efeito secundário, bloqueia a testosterona. Então, algumas pessoas receitam esses bloqueadores, mas eles também têm efeitos colaterais. A testosterona, por exemplo, é muito rara de ser conseguida e também é muito cara para ser comprada na farmácia. Algumas formas de minimizar essas barreiras é a capacitação continuada dos profissionais, inclusive médico de saúde da família, que está lá na UBS, está no posto de saúde e pode receitar. A hormonioterapia não é algo tão complicado, é só você saber direitinho que exames fazer e fazer um acompanhamento. Outra forma de minimizar essas barreiras é usar corretamente os recursos fornecidos pelo Estado, porque existe a verba, mas a gente sabe que muitas vezes não é utilizada de maneira correta. O incentivo de produção de hormônios pelas universidades também é algo muito interessante, porque barateia bastante o custo dos medicamentos e às vezes até podem ser fornecidos gratuitamente. É de extrema importância que se tenha médicos capacitados na unidade básica de família. Porque você precisar acessar a atenção terciária para fazer uma hormonioterapia cria muitas barreiras no acesso. E principalmente se criar protocolos inclusivos para a não binariedade dentro dos conselhos de saúde. E o nosso papo está rendendo, vai longe. Vamos lá, doutora Bruni, como funcionam os pronomes e a linguagem neutra, que é tão criticada pelos educadores? A primeira coisa a se perguntar, o não binário que chega na sua frente, é como ela prefere ser tratada. Se é no neutro, se é no masculino, se é no feminino. Se você não sabe linguagem neutra, você pode procurar um guia como o de Ofélia Cassiano, que é o guia mais utilizado atualmente no Brasil e o mais seguro de ser utilizado, em que ensina
como neutralizar a linguagem. Às vezes você pode modificar frases ou utilizar as finalizações e ou u. Por exemplo, psicólogo, médico. Também dá para se utilizar pronomes como elo, ele ou ele. Um exemplo, Elo veio procurar ajuda. Essas são formas de deixar a linguagem de uma forma mais neutra para que não se cause disforia na pessoa que está acessando o serviço. Quais dicas você daria para um profissional de saúde realizar um atendimento com uma pessoa não binária de forma acolhedora? A primeira forma de garantir um acolhimento é perguntar como a pessoa se identifica, como ela prefere ser tratada. Pessoas não binárias são mais difíceis de ler do que pessoas binárias. Às vezes você pode achar que está atendendo uma mulher transexual e ela se identifica como não binária. Às vezes você pode achar que está atendendo uma pessoa cisgênera que é uma pessoa não binária. Então é muito importante perguntar. Não tem problema perguntar, porque realmente a não binariedade ela é muito diversa, não tem uma carteirinha que diga exatamente como as pessoas são. É também muito importante se lembrar dos direcionamentos dos conselhos em atendimento com respeito à diversidade. O seu conselho provavelmente tem alguma cartilha que orienta, alguma resolução. Na psicologia tem muitas que orientam a você não cometer transfobia, não cometer exorsexismo, não cometer homofobia. É importante também evitar a curiosidade invasiva em questões que não vão auxiliar no tratamento. A pessoa não binária geralmente está cansada de estar o tempo todo explicando aos profissionais da saúde sua identidade. Então, por isso é importante estudar antes e evitar perguntas que não sejam estritamente necessárias para aquele atendimento. E caso você esteja em uma equipe multidisciplinar ou que tenha muita rotatividade, é importante passar para o restante da equipe as informações que você tem e para os profissionais que vão te substituir, para que a pessoa não precise ficar o tempo inteiro repetindo informações que já lhe deu. Agora, infelizmente, já aproximando-se do fim do nosso podcast, doutora Bruni, presente e futuro, a expectativa da luta das pessoas não binárias. Atualmente no Brasil, há muitos coletivos de pessoas não binárias. Até onde vai meu conhecimento, tem 2 nacionais e vários em territórios menores, como estados ou mesmo cidades, bairros. Então, é muito importante que esses coletivos sejam fortalecidos, porque é a partir deles que a gente consegue acessar informações corretas sobre pessoas não binárias. Geralmente, organizações LGBTQ no geral, ou mesmo organizações historicamente transexuais binárias, até tentam passar informações sobre pessoas não binárias, mas muitas vezes não conseguem passar de forma correta. Quando você quer alguma informação, você deve buscar organizações de pessoas não binárias, e é nisso que reside a importância desses coletivos. Esses coletivos também produzem documentos que auxiliam na construção de políticas públicas, assim como na atuação de defensorias que ajudam a garantir os direitos, né? Então, uma expectativa dessa luta é que se dê realmente visibilidade à diferença que a não binariedade traz, tanto nos protocolos de saúde, quanto na assistência social, previdência, sistema penitenciário, em todos esses ramos das políticas públicas. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse podcast, dessa equipe maravilhosa que está realizando ele, porque de fato é muito importante que a gente informe
profissionais da saúde e o público em geral do que é a não-binaridade e de algumas formas de promover um cuidado à saúde, um acolhimento a essa população. Agradeço demais a oportunidade, acredito que é uma iniciativa muito importante, que outros podcasts e outras mídias deveriam copiar e continuar, porque é um assunto que precisa realmente ser tratado. Eu, Homero Neto, em nome do CRFCE, agradeço o tempo, a atenção e a compreensão que esperamos ter trazido a todos. Um abraço. Gostaríamos de agradecer a nossa entrevistada, Bruni Bonassi, por compartilhar conosco informações extremamente pertinentes sobre o tema. Foram informações extremamente esclarecedoras e que nos ajudarão a permitir uma maior inclusão no nosso dia a dia. Ninguém melhor do que a primeira pessoa a ter a certidão de nascimento alterada para constar no sexo a informação não binário. Até o próximo Pridecast do CRFCE, a saúde da população LGBTQIAPN+, em evidência. Do preconceito vamos nos libertar. O arco-íris brilha em todo lugar. Amor que não escolhe raça ou gênero. Nossa diversidade é nosso poder.